vamos falar da eleição 2026, que é um assunto que não dá para a gente ficar se fazendo de doido, ainda mais nesse momento. Então, vamos lá, vou começar com vocês aqui falando dessa patifaria. Flávio Bolsonaro ameaça apoiar Moro no Paraná, gente. Pois é, vamos ver aqui. E ameaçou porque o Ratinho Júnior está querendo sair na presidência, né? Candidato ao Planalto. Então, está aqui o senador Flávio Bolsonaro ameaça apoiar o senador o senador Moro na eleição para o governo do Paraná, caso o Ratinho Júnior decida concorrer à presidência da República. A negociação pode implodir o acordo do PL do Paraná com o Ratinho Júnior e ambos marcaram de conversar após no Carnaval para tentarem uma composição. O governo saiu de férias na terça-feira, dia 10, e só deve retornar ao país, governador, tá? O Ratinho Júnior, o Little Mouse. E só deve voltar para o país no dia 25. Já o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro estava num roteiro internacional para encontrar líderes de direita de outros países. Foi para o Bahrein, Abu Dhabi, estava nos States, enfim, aquela patifaria toda, tá nos eventos, tá a mil pelo Brasil. Então, o Eduardo Bolsonaro está até surfando, né? Então, antes da candidatura presidencial de Flávio, o PL já tinha acertado que apoiaria o candidato escolhido para o Ratinho Júnior para sua sucessão, em troca de espaço para o deputado federal Felipe Barros concorrer ao Senado. Hoje, o mais cotado é o secretário de Cidades, Guto Silva, que é do PSD, mais o presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Cury, também do PSD, o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca, também disputam a vaga. Tá? Então, o Flávio está tentando construir palanques próprios nos estados. Entendeu? Então, se o Ratinho Júnior sair pelo PSD, ele não vai apoiar ele vai apoiar o Moro para governador, né? Então, ele vai, inclusive, colocar na mesa aí para o Moro vir para o PL. Então, ir para o PL, né? Vir para o PL, pelo amor de Deus, eu não faço parte do PL. Mas é isso daí, agora eles estão se engalfinhando, tá? E a gente sabe que quando eles estão se engalfinhando, a gente fica feliz. Alvo de críticas, Nicolas se manifesta sobre apoio a Flávio Bolsonaro, tá? Então, aqui, o deputado federal Nicolas Ferreira usou suas redes sociais para afirmar apoio à pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro. Flávio foi o nome escolhido pelo pai para substituí-lo no assim. Sou deputado por Minas Gerais e concorrerei à reeleição. Minas, portanto, deve ser minha prioridade. Além disso, é de conhecimento de todos que, historicamente, a vitória em Minas Gerais é condição necessária para que um candidato se torne presidente. Não é egoísmo ou projeto pessoal, é um propósito, tá? Ou seja, ele quer chegar lá, gente. Ele quer chegar no Planalto, moleque. Entendeu? É, moleque, já diria o Luxemburgo. Tudo moleque. Gente, bora lá através do Superchat, do Super Stickers, através do Pix, foriademocrata@gmail.com. Socorro Deus, gente. Não, eu acho que vai ser Josenilda. Josenilda, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. É que nós estamos num ano complicado, tá? É só isso. Não é que não tem nada disso, é óbvio que a gente vai torcer e tudo mais, só que a gente sabe que vai vir paulada, vai vir bucha. De repente, se eles tivessem feito esse samba no ano passado, ou de repente se fizessem esse samba no ano que vem, as coisas teriam sido mais amenas para a própria escola. Eles vão perder incentivo por causa disso. Grana, tá? Então, isso é muito complicado. Entendeu? Porque não adianta, o nosso país está polarizado, a gente precisa entender a conjunção das coisas, entendeu? É claro que a gente quer, só que o problema é o momento, não é a escola, não é a gente não querer que isso aconteça, entendeu? Então, eu acho que é uma manifestação, como eu falei, a escola tem direito de falar do que ela quiser, né? Mas isso é uma coisa que preocupa de verdade, entendeu?
essas represálias que a escola pode sofrer, de ficar sem incentivo, boicote, gente maldosa, a geração Z tentando fazer alguma coisa. A gente só não pode ser leviano em achar que vai ficar tudo bem num país que é completamente polarizado e que a gente tem do outro lado pessoas que nos atacam o tempo todo, são a favor das armas, são a favor de tentar impedir o desfile de uma escola, como a gente viu aí, simplesmente por estarmos em lados opostos, tá? Então, gente, vamos lá, através do Superchat, do Super Stickers, através do Pix, folhademocrata@gmail.com. Gente, socorro, Deus, eu preciso de vocês. Quem não contribuiu ainda com a nossa live, nós estamos chegando, já estamos no segundo bloco da live. Temos muita coisa para falar ainda, mas eu preciso de vocês. A nossa audiência hoje está bastante aquém do que já era usual aqui no Folha Notícias Noite. Eu acho que a nossa live não entregou hoje. Então, eu peço a vocês que, por favor, através do Superchat, do Super Stickers, através do Pix, folhademocrata@gmail.com, vocês contribuam com a nossa live, tá bom? A live aqui ela é sempre feita com muito trabalho, com muito carinho para vocês. Então, eu acho que a gente merece também que todo mundo entenda que é uma militância também contribuir pela manutenção dos canais progressistas, tá? A gente não tem ajuda de ninguém. E as visualizações do YouTube não são suficientes para suprir os gastos do canal, tá bom? Então, a gente precisa de vocês. Aqui, vamos lá, gente. Vamos lá que tem mais coisa aqui para a gente conversar. A Tereza Cristina cedo para discutir, tá? Ela que foi já aí sondada, pelo visto, para ser vice do Flávio Bolsonaro, porque eles querem uma mulher, Valdemar da Costa Neto, mas ela ainda considera um pouco prematuro a conversa. Isso é a última coisa. Ninguém se candidata a vice. O candidato é o presidente da República. Isso é uma conjuntura que os partidos que se coligam vão sentar e colocar os nomes e decidir. Tá? Ela foi ministra da Cultura do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tá? Bom, gente, tá todo mundo falando do Alckmin vice, que não sei o que lá, que não seria uma boa, mas o Alckmin, ele tá pendurando as chuteiras. Pois é, meu povo, o Alckmin tá pendurando as chuteirinhas aqui. Então, vamos ver essa notícia aqui do nosso vice-presidente da República. Então, eu vou colocar menor, porque esse site aqui, ele é bem ruinzinho para aparecer a notícia. Então, o vice-presidente tem demonstrado insatisfação com as crescentes pressões para que ele abra espaço na chapa de Lula nas eleições de 26. A apuração de Larissa Rodrigues no CNN, o vice-presidente tem sido enfático em conversas com aliados. Se não for para continuar no cargo atual, ele vai abandonar a vida pública. Em diálogos recentes, Alckmin teria manifestado o desejo de voltar para Pindamonhangaba e deixar a vida pública, caso não permaneça como vice-presidente, descartando candidatura ao governo de São Paulo, mesmo aparecendo em algumas pesquisas. Fontes próximas disseram que ele estaria escanteado dentro da articulação política para 2026. Embora o PT mantenha um discurso que Alckmin pode escolher o cargo que quiser, a gente colocou aqui o Edinho falando disso, nos bastidores existe uma movimentação para abrir espaço na chapa presidencial. A gente também falou disso, tá? Inclusive da possibilidade do Haddad, de um ministro do MDB, que é o ministro do Turismo, para colocar uma chapa de centro, mas que isso estaria sendo muito complicado, porque aqui em São Paulo o MDB está apoiando o Tarcísio, tá? Então, e o Ricardo Nunes foi aí ele é bastante fiel também ao Tarcísio, então eles têm essa troca, tá? Apesar de ter uma ala do MDB que é um pouco mais
querendo aí se conectar com a base governista, mas a gente tem essa questão em São Paulo, a gente sabe que tem uma visibilidade nacional muito grande. Então, talvez essa chapa do MDB não aconteça do jeito que estão pensando e na mesma facilidade que está todo mundo achando, tá? Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!